o sentimento do divino inato na criatura humana, a aspiração da transcendência e da comunhão com Deus, essa ideia superior, esse conceito supremo, como Kant o definiu, em que o homem revela o grau mais elevado do seu entendimento e da sua capacidade de formular juízos abstratos, dando isso aos educandos e deixando-lhes a inteira liberdade da escolha particular que desejem fazer no vasto campo das religiões. A escola estará cumprindo a sua missão de ensinar e educar no mais alto sentido. Mas enquanto isso não for possível, não é justo, nem humano, que os espíritas deixem os alunos espíritas abandonados nas escolas à sanha fanática dos sectarismos. A pedagogia espírita. Muitos professores nos perguntam se não estamos errados ao falar de pedagogia espírita. Por incrível que pareça, a palavra pedagogia é ainda um bicho de 7 cabeças para a maioria dos professores saídos de nossas escolas normais, de nossas faculdades. No terceiro Congresso Educacional Espírita Paulista, realizado em 1970, uma professora apresentou como tese uma simples declaração de que tratar de pedagogia espírita era absurdo, pois tal coisa não existe nem pode existir. Ela e seus companheiros ficaram indignados quando a comissão competente se recusou a tomar conhecimento dessa declaração. Já estamos no 6º número da revista Educação Espírita, único fruto concreto do referido congresso, e continuamos a receber advertências de que não se pode nem se deve tratar de pedagogia espírita, pois isso não fica bem. Um amigo, professor veterano, foi mais tolerante e nos explicou: você pode ter a sua opinião, mas só para você. Não a exponha porque ela contraria o pensamento da maioria e deixa-nos todos em situação melindrosa. Sua piedade cristã não lhe permitiu usar a expressão desejada, que seria esta, em situação ridícula. Numa tese apresentada ao 3 Congresso, publicada posteriormente no 1º número da referida revista, tomamos conhecimento do problema e parece-nos que foi ali colocado de maneira bem clara. O professor Humberto Mariotti, da Argentina, e o professor Deolindo Amorim, do Rio, escreveram lúcidos trabalhos a respeito. Mas como os professores espíritas, na sua maioria, não se deram conta da existência desta revista, todos esses esclarecimentos não chegaram ao endereço. Mas somos obrigados a insistir no assunto, pois a educação espírita e a pedagogia espírita são exigências inadiáveis do nosso tempo em nossa terra. Quem não sabe que a educação espírita já é uma realidade concreta em São Paulo e no Brasil? Mas vamos começar pelo começo, ou seja, vamos recomeçar. Enfrentemos primeiro esse monstro de 7 cabeças que é a palavra pedagogia. Decifremos a esfinge antes que ela nos devore. Que mistério se oculta nessa palavra de 9 letras, de origem grega, consignada em todos os dicionários, diante da qual tantos professores se quedam estáticos e assombrados, como Édipo na estrada de Tebas? Que enigma nos apresenta essa esfinge moderna? E o que vamos ver, se Deus quiser? Falem os dicionários. Ouçamos em primeiro lugar o pequeno dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda, vulgarizadíssimo em todo o Brasil. O que diz o seu verbete pedagogia? Simplesmente isto: pedagogia, S.F. Teoria da educação, conjunto de doutrinas e princípios que visam a um programa de ação, estudo dos ideais da educação, segundo uma determinada concepção de vida, e dos meios, processos e técnicas mais eficientes para realizá-los. Esta definição de um dicionário popular, feito para o grande público, é suficiente para mostrar que não estamos errados. Até mesmo o problema da ligação da pedagogia com uma determinada concepção de vida está ali bem colocado. Quando falamos de educação espírita, incidimos nesse assunto. O Espiritismo nos dá uma concepção de vida diferente da concepção católica e protestante em que fomos educados. Para orientar a educação das crianças e dos jovens segundo essa concepção nova, precisamos de uma nova teoria da educação. Essa teoria nova, exigida pela nova concepção de vida, só pode ter um nome, que é precisamente e inevitavelmente este: pedagogia espírita. E como sem teoria não há prática orientada,
A prática da educação segundo os ideais espíritas não poderá ser eficiente se não se apoiar numa teoria espírita da educação. Ouçamos agora um mestre francês, o Dicionário Enciclopédico Quiquelet. Pédagogie, N. F. Théorie, Ciência de um apóstrofo Education. Ouçamos o novíssimo Dicionário Prático da Língua Nacional, de J. Mesquita de Carvalho, diretor-geral do Instituto de Educação do Estado de Minas Gerais. Pedagogia, S. F. Teoria da Educação, reunião das doutrinas e dos princípios que visam a um programa de ação. Durkheim, na segunda edição do Nouveau Dictionnaire de Pédagogie, formulou a definição mais completa da palavra, que dali por diante foi aceita por todos os grandes mestres e vigora no campo da especialidade. Ouçamo-la. La pédagogie est une théorie pratique, que c'est-à-dire une théorie ayant pour objet de réfléchir sur les systèmes et sur les procédés d'éducation en vue d'en apprécier la valeur et par la déclarer et de diriger l'action des éducateurs. Para facilitar a compreensão dos leitores não habituados à leitura em francês, lá vai a definição de Durkheim em nossa língua. A pedagogia é uma teoria prática, ou seja, uma teoria que tem por objeto refletir sobre os sistemas e os processos da educação, visando apreciar a sua validade e por esse meio esclarecer e dirigir a ação dos educadores. Não se pode, pois, confundir pedagogia com sistema de ensino, com método ou técnica pedagógica, e nem mesmo com educação. Como assinala René Albert em seu Tratado de Pedagogia Geral, a educação precede a pedagogia. Primeiro temos o fato educacional, depois o fato pedagógico. Assim, fácil é compreender que a educação é o objeto da pedagogia. Vejamos esta clara explicação de Leif Rustin em sua Pedagogia Geral. A educação, que é, pelo menos, a transmissão às gerações daquilo que consideramos válido nas aquisições da espécie e pode mesmo pretender preparar os seus futuros progressos, é obra humana primordial que requer suprema largueza de vistas. Uma pedagogia é sempre o acabamento de uma filosofia. Qualquer filosofia tende sempre a se completar numa pedagogia. Por mais modesto que lhe possa parecer o seu papel, o professor primário deve, pelo menos de vez em quando, pensar nisso. Esta última frase dos autores parece aplicar-se especialmente aos professores, muitos deles do ciclo primário, que no 3 Congresso mostraram o mais completo desconhecimento do que seja pedagogia. A compreensão da pedagogia lhes mostraria, por outro lado, que o seu papel na educação não é apenas profissional, pois o professor primário, mais do que um funcionário que trabalha para receber vencimentos, é o mestre que assenta os alicerces da cultura. Por isso devia, pelo menos de vez em quando, como advertem Leif Rustin, consultar os esquecidos manuais de pedagogia e reinformar-se de sua posição e de suas tarefas básicas. A educação espírita. O que podemos entender por educação espírita? Essa expressão pode ser entendida em dois sentidos: graus, como uma espécie de formação sectária das crianças e dos jovens, uma forma de transmissão dos princípios espíritas às novas gerações, e portanto um assunto doméstico, restrito ao lar e às escolinhas que funcionam nas federações e nos centros espíritas, à semelhança do que se faz nos catecismos das igrejas. 2 graus, como processo de formação universal das novas gerações para um mundo novo que o Espiritismo está fazendo surgir na Terra. O primeiro sentido da expressão educação espírita contrasta de tal maneira com o segundo que parece ser muito inferior, negativo, ligado ainda às fases do religiosismo dogmático que o Espiritismo superou. Mas na verdade não o é. A educação familiar corresponde a uma fase natural do processo educacional. A educação institucional é simples desenvolvimento daquela. Dessa maneira, a educação espírita dada no lar e nos centros é válida e pertence, de direito e de fato, ao processo natural da educação social. O que é negativo, obscurantista, retrógrado, é querer se reduzir a educação espírita a esse aspecto inicial do processo. Em todas as sociedades humanas existe uma cultura que deve ser transmitida às novas gerações.
Essa cultura tem vários aspectos, várias diversificações correspondentes a grupos culturais determinados por fatores sociais, raciais, religiosos e assim por diante. A transmissão da cultura se realiza em dois planos, o da tradição coletiva e o da tradição grupal. No plano da tradição coletiva, a educação geral é a mesma para todos. No plano da tradição grupal existe a especificidade, a posição social, ética ou religiosa que deve inserir-se na tradição coletiva sem deixar-se absorver por ela. Foi esse problema que suscitou entre nós, há alguns anos, os debates sobre escola pública e escola particular, resultando numa solução parcial com a reintrodução do ensino religioso nas escolas. Os espíritas, em geral contrários a essa introdução, tiveram de participar da luta para salvaguardar a formação espiritual de seus filhos. Mas a posição espírita ficou bem clara no Manifesto da Associação Espírita de Defesa da Escola Pública, onde se declarou que o ideal seria a introdução do ensino religioso nas escolas sem sectarismo, incluindo-se a religião nos currículos como matéria de ensino geral, ou seja, encarando-se a religião como matéria de cultura geral, à semelhança do que se faz com a ciência e a filosofia. Essa proposição espírita não foi aceita porque vivemos ainda no império das seitas salvacionistas. Cada uma dessas seitas arroga-se a posse exclusiva da verdade religiosa e pretende salvar a todos como via única da salvação. Mas os tempos estão mudando rapidamente e não nos parece longe o dia em que a religião será reconhecida como disciplina escolar, livre dos preconceitos sectários. Então a educação leiga desaparecerá para dar lugar a um tipo de educação em que a religião terá o seu lugar como disciplina cultural. Por outro lado, a ciência e a filosofia não sofrerão mais as deturpações e desfigurações produzidas pelo ensino sectário, que não pode tolerar contradições aos seus infalíveis dogmas de fé. Podeis então perguntar por que não esperamos pacientemente essa época ao invés de lutar pela educação espírita. A resposta não será dada por nós, mas pelos fatos. A educação espírita surgiu como um fato social produzido pelas transformações que se operam na consciência contemporânea. Os progressos culturais, tendo como base o avanço das ciências e o desenvolvimento das técnicas, que revolucionam as estruturas sociais e subvertem a ordem moral, criaram novas exigências na consciência coletiva. Os espíritas, que esposam uma doutrina de vanguarda, anunciadora dos novos tempos, sentiram a insuficiência dos dois tipos de educação que se acomodaram artificialmente nas escolas atuais, a educação leiga e a educação sectária. Por isso começaram a fundar escolas espíritas, escolas próprias em que seus filhos poderiam receber uma educação adequada, pois a religião espírita, ao invés de contradizer a educação leiga, de natureza científica e técnica, harmoniza-se com ela e a complementa. A prova de que as escolas espíritas surgiram atendendo às exigências de uma nova fase histórica está na espontaneidade do seu aparecimento. Os fundadores dessas escolas agiram levados pelas circunstâncias. Sentiam nas escolas oficiais e mesmo nas particulares a pressão de dois lados sobre a mentalidade e formação de seus filhos. De um lado a pressão dos ensinos materialistas e de outro a pressão do ensino sectário. As crianças e os jovens que reagiam a essas pressões eram e são colocados em situação marginal perante professores e colegas. Levados por essa pressão social, os fundadores não pensaram, em geral, numa revolução educacional e cultural. Mas os fatos aí estão: centenas de escolas espíritas, de todos os graus de ensino, funcionam hoje no Brasil e em vários países da América. Ao mesmo tempo em que isso se pairava no plano da prática, a cultura espírita se desenvolvia nas instituições doutrinárias. A bibliografia espírita brasileira cresceu aceleradamente nos últimos anos. A procura de livros espíritas pelo povo intensificou-se, dando motivo ao aparecimento de numerosas editoras doutrinárias. Surgiram os institutos de cultura espírita, os clubes de leitura, as mocidades espíritas, as associações de medicina e espiritismo, os cursos regulares de espiritismo nas federações e nos centros.
A imprensa, o rádio e a televisão interessaram-se pelos problemas espíritas. Chico Xavier foi arrancado por essa onda cultural do seu retiro mediúnico e lançado ante as câmaras de televisão, as páginas de jornais e revistas, as homenagens oficiais nas assembleias legislativas. Os livros espíritas abandonaram o seu feitio gráfico antiquado, canhestro, modernizarão-se e dinamizarão-se em sua apresentação e em seu conteúdo. Tudo isso e muito mais, que seria longo enumerar, revelou a capacidade expansiva dos princípios espíritas e o seu poder de renovação da cultura em conflito dos nossos dias. Então se tornou clara, evidente, a necessidade da pedagogia espírita para orientar o sistema escolar em desenvolvimento e balizar os rumos da transformação cultural que se processa em ritmo acelerado. E todos viram, com exceção apenas dos cegos que não querem ver, os piores cegos, que a civilização espírita está nascendo no Brasil com ímpeto indomável. Nem o ensino leigo nem o ensino sectário têm condições para enfrentar os novos tempos. A união dos dois é um arranjo incômodo, pois ambos se contradizem, se prejudicam e acabam desvirtuando nesse conflito interno a finalidade mesma da educação e da escola. Só uma doutrina se apresenta como capaz de atender às exigências dos novos tempos, a doutrina espírita em sua forma de síntese cultural, com perspectivas cósmicas e imortalistas na interpretação do homem e do mundo. Só uma educação corresponde às exigências da era cósmica, a educação espírita. Como se vê, a espontaneidade é inegável em todo esse quadro que apenas esboçamos em linhas gerais. Não houve uma organização poderosa dirigindo esse processo. Não existe uma igreja espírita com a tradicional estrutura orgânica e hierárquica, determinando isto ou aquilo. Mais de 30 hospitais psiquiátricos espíritas só no estado de São Paulo, mais de 100 escolas que vão do pré-primário até o grau universitário de ensino, milhares de centros e grupos espíritas, centenas de jornais e revistas, milhões de livros editados em escala crescente, e tudo isso partindo do esforço isolado de grupos de pessoas que tudo sacrificam, desde as comodidades pessoais até as economias familiares, no anseio de construir uma nova civilização, na maioria das vezes sem terem sequer a consciência desse anseio. Onde os futurólogos, os profetas do cálculo, os magos dos computadores eletrônicos, que não são capazes de ver com seus próprios olhos o futuro nascendo em terras do Brasil e da América. E que estranha cegueira atinge os espíritas que ainda perguntam, por que educação espírita? Pode haver uma pedagogia espírita? A pedagogia é o acabamento de toda filosofia. A pedagogia orienta o desenvolvimento eficiente de toda educação. A mundividência ou cosmovisão, essa visão do homem e do mundo que é a essência de toda filosofia, só pode transmitir-se de geração a geração através da educação. A educação espírita é a forja da cultura primeira, portanto, da civilização espírita que vem completar na Terra a incipiente e contraditória civilização cristã dos nossos dias. Quem poderá negar isso diante da evidência dos fatos? Quem pretenderá combater, dentro do movimento espírita, esse impulso irresistível para um mundo melhor que brota das entranhas da doutrina espírita? Os que não têm olhos de ver continuarão fechados em sua concepção estreita e sectária do espiritismo. Oremos por eles. Mas os que têm os olhos abertos para a realidade palpitante que se abre diante de todos nós, os que vivem este momento de transição em sua plenitude, esses jamais cruzarão suas armas na batalha sem tréguas pelo futuro, que é a batalha da educação espírita. A pedagogia espírita. A pedagogia espírita já existe. Está, por assim dizer, entranhada nos princípios doutrinários. Por isso mesmo não está sistematizada. Assim também aconteceu com a pedagogia cristã. Entranhada nos evangelhos, inspirou a criação das primeiras escolas cristãs e a elaboração dos primeiros manuais educativos do cristianismo. Mais tarde, desenvolvido o cristianismo, surgiram as sistematizações da pedagogia cristã, que se opunham ao esteticismo pagão da pedagogia grega e às finalidades pragmáticas da pedagogia romana.
O que é preciso que se compreenda, antes de encarar o problema em si da pedagogia espírita, é o processo histórico da renovação da cultura através de ciclos culturais que caracterizam as fases sucessivas da evolução humana. No período acima temos um exemplo dessa sucessão. A cultura greco-romana havia atingido os limites do seu desenvolvimento. Suas grandes religiões mitológicas fundiam-se numa só. Mas já não correspondiam às exigências da época. Gregos e romanos estavam saturados das lendas mitológicas e buscavam a verdade oculta atrás desse véu de fabulações. Foi então que surgiu o cristianismo. Não podemos esquecer que ao lado da cultura greco-romana havia a cultura judaica, uma cultura teológica que se fundava na ideia do Deus único, inaugurando o monoteísmo no mundo politeísta de então. Mas, pela própria necessidade de sobrevivência, essa cultura se fechava num exclusivismo absoluto. Faltava ao judaísmo a compreensão de Deus em sentido universal. Os judeus eram os puros, os outros eram impuros, como gregos e romanos eram civilizados e os outros povos eram bárbaros. Não era possível universalizar a rígida religião judaica, apegada ao chão e à carne, presa pela tradição milenar aos ancestrais judeus e sua aliança particular com Deus, o terrível instrumento Jeová das matanças coletivas. O cristianismo, nascendo das próprias entranhas do judaísmo, rompeu a estrutura sociocêntrica da cultura judaica e abriu-se para o mundo através do conceito renovador de fraternidade humana. Jesus substituiu o Jeová hebraico pelo Pai universal. Deus deixava de ser judeu para se universalizar. Era o Pai de todas as criaturas, de todos os homens, de todos os povos e de todas as raças. A educação judaica não podia servir a essa ideia absurda, revolucionária, como não o podiam as formas da educação grega e da educação romana. Os cristãos, na proporção em que o cristianismo se expandia, foram sentindo a necessidade de criar o seu próprio sistema educacional. Não era possível submeter a nova cultura espiritual às restrições mitológicas de gregos e romanos ou às exigências rituais dos judeus. As escolas cristãs surgiram como surgiriam mais tarde as escolas espíritas, por uma exigência natural da nova situação pelos princípios cristãos. Começaram timidamente e logo surgiram os atritos com as autoridades romanas. Como poderiam os professores cristãos ensinar as lendas mitológicas? Mais tarde, Juliano, o apóstata, inverteria os termos dessa situação, mandando cassar o direito de licionar aos professores cristãos, sob o pretexto de que não seriam sinceros ao se referirem aos mitos da religião oficial do Império. Esse episódio nos mostra a importância política da educação, por suas consequências na formação cultural do povo. Com o correr do tempo, a pedagogia cristã superou as antecessoras clássicas. Mas na proporção em que os mitos foram de novo invadindo a cultura cristã e as igrejas se afundavam na política e se paganizavam, a pedagogia cristã se diluiu em numerosas formas pedagógicas, correspondentes a diversas ordens religiosas. Hoje não temos uma pedagogia cristã no sentido geral, mas diversas pedagogias adstritas a diversas ordens. Com a Reforma, surgiram as pedagogias do protestantismo. Esse episódio mostra como as diferenciações culturais exigem também elaborações pedagógicas específicas. O desenvolvimento da cultura espírita nos acena com a mesma possibilidade. As diferenciações culturais são inevitáveis no desenvolvimento das várias culturas, e quanto maior a expansão da cultura, tanto maior será o número de diferenciações que podem ocorrer. Por outro lado, a evolução da cultura espírita poderá e deverá mesmo abrir novas perspectivas educacionais. Essa razão porque, no título deste trabalho, usamos o recurso a, e ruma, pedagogia espírita. Existe a pedagogia espírita na própria estrutura da doutrina, mas qualquer sistematização que fizermos não será mais uma pedagogia espírita, sujeita a revisões futuras. E poderão surgir no futuro tantas pedagogias espíritas quantas se fizerem necessárias, de acordo com as diferenciações culturais que ocorrerem em diversos países. A unidade desses sistemas, entretanto,
será garantida pelo modelo inicial e fundamental que permanece nos princípios essenciais da doutrina. Uma pedagogia só será espírita se estiver fundada nesses princípios. Kilpatrick sustenta que uma doutrina da educação só pode ser pessoal e subjetiva. Isso porque a unidade da doutrina exige a elaboração pessoal e cada educador tem as suas concepções ou posições próprias na interpretação dos fatos e dos resultados das pesquisas e experiências. E o mesmo que se dá no campo filosófico, onde os filósofos de uma mesma corrente divergem entre si sobre vários pontos, embora permaneçam unidos pela filiação única a uma visão geral do homem e do mundo. Estamos em face da lei da unidade na diversidade. Não se trata de um fenômeno específico do processo pedagógico ou filosófico, pois nas ciências e em todas as demais atividades humanas ocorre o mesmo. Cada criatura humana é uma consciência pessoal, não obstante a consciência humana seja a mesma em seus fundamentos. Essa diversidade caracteriza a riqueza e a dinâmica da vida. Se quiséssemos esquematizar o pensamento, encerrá-lo em padrões definitivos, estagnaríamos a vida, impediríamos o progresso e sufocaríamos o espírito. Mas as esquematizações progressivas são necessárias, como instrumentos temporais de trabalho, de aplicação dos princípios, na medida do possível, à realidade concreta do momento em que vivemos. Por isso a elaboração da pedagogia espírita é uma necessidade urgente para a orientação do processo pedagógico nas escolas espíritas, que já são uma realidade social e cultural concreta. As escolas espíritas sentem essa necessidade e é de urgência a realização de estudos, de pesquisas, de experiências, e sobretudo de cursos intensivos de pedagogia no meio espírita, para que possam surgir os pedagogos espíritas, devidamente aparelhados com os instrumentos da cultura atual e com as sugestões doutrinárias, que deverão transformar em novos instrumentos culturais no campo do ensino e da educação. Para atender a essa necessidade premente é que foi publicada a revista Educação Espírita e que mantemos o Grupo Espírita de Estudos Pedagógicos, em São Paulo. Infelizmente a falta de cultura pedagógica em nosso país vem frustrando essas intenções. Sem uma compreensão exata da situação presente e um interesse vivo dos professores de todos os graus de ensino pela cultura pedagógica, o esforço de publicação da referida revista estará ameaçado de frustração. Mas o pior é que essa frustração redundará na anulação do esforço de todos os que instalaram escolas espíritas no país. Essas escolas, sem a orientação pedagógica necessária, jamais serão realmente espíritas. E isso que os diretores de escolas espíritas precisam compreender com urgência, estimulando os professores à compreensão do problema e à luta contra a preguiça mental que os leva a ignorar a existência de uma revista especializada em educação e pedagogia no meio espírita. Por outro lado, as instituições espíritas, responsáveis pelo movimento doutrinário, precisam acordar do seu sono mediúnico, de tipo sonambúlico, convocando e promovendo reuniões de estudos e debates sobre educação e pedagogia espíritas, em forma de seminários e simpósios. Os congressos devem ficar para mais tarde. A revista Educação Espírita servirá de termômetro para a convocação dos congressos na hora oportuna. Os resultados dos seminários e simpósios deverão ser publicados na revista para estimular outras realizações semelhantes e para dar ao meio espírita a medida concreta da preparação atingida pelos professores espíritas que deverão participar dos congressos. De nada adiantará mantermos escolas espíritas de todos os graus, e até mesmo criarmos uma universidade espírita, se todas essas escolas nada mais tiverem de espírita além do nome. Os rótulos nada significam se o vidro estiver vazio, se o recipiente não possuir conteúdo. Não podemos crer que professores espíritas continuem ignorantes das distinções entre educação e pedagogia, e mais ainda, que continuem a confundir pedagogia com métodos pedagógicos. Essa é, realmente, uma situação cultural desastrosa e inteiramente negativa. Nessa desoladora ignorância não estaremos em condições de enfrentar as tarefas culturais que o Espiritismo exige de todos nós.
Referida revista procurou suprir a falta de cursos, de seminários e simpósios, publicando farto material instrutivo em seus números desde 1970. Mas se esse material não for consultado, lido e meditado pelos professores espíritas, não poderá produzir nenhum efeito. Por outro lado, é necessário lembrar que as escolas espíritas têm permanecido alheias a esse esforço. Nenhuma escola se interessou até agora pela aquisição dos exemplares já publicados. Sabemos que não é por desprezarem o esforço coletivo do pequeno grupo de professores que vem sustentando a chama apesar dos pesares. Ninguém despreza o que não conhece. O que tem havido é desinteresse pelo problema. Mas como justificar esse desinteresse quando a educação espírita permanece aberta a todos, solicitando colaborações e informações que não recebe de ninguém? Os poucos trabalhos publicados foram solicitados insistentemente pelo editor. Se não há interesse na publicação de relatórios de pesquisas, de estudos particulares, de dados sobre o movimento escolar e assim por diante, como poderemos movimentar o meio espírita e dinamizar o seu interesse pelas escolas espíritas? Educação para um mundo novo. Concluímos, há uma pedagogia espírita, afirmando que a sua finalidade deve ser a formação das novas gerações para um mundo mais cristão. Este anseio não é somente nosso. Não somos apenas nós, os espíritas, que sentimos a necessidade de preparar as novas gerações para um mundo novo e melhor. A pedagogia moderna, a partir de Rousseau, e alcançando, em meados do século passado, o seu ponto culminante em Pestalozzi, mestre de Kardec, propõe-se precisamente essa tarefa. A educação do Emílio, em Rousseau, como a educação dos filhos de Gertrudes, em Pestalozzi, representam esforços concretos, e não apenas teóricos, no sentido de uma formação mais adequada do homem, para uma civilização mais humana. O que esse esforço representou, na renovação escolar em todo o mundo, é conhecido até mesmo pelos leigos em questões educacionais e pedagógicas. Em nosso século destacam-se algumas figuras de importância fundamental na evolução pedagógica, como a de Dewey, nos Estados Unidos, a de Kirchensteiner, na Alemanha, a de Montessori, na Itália, a de Hubert, na França, e assim por diante. Nos Estados Unidos, os próprios títulos de alguns livros representam definições de posição pedagógica. Por exemplo, Educação e Democracia, de Dewey, e Educação para uma Civilização em Mudança, de Kilpatrick. Este último acaba de sair em nova edição brasileira, o que mostra o seu interesse para a nossa atualidade pedagógica. O objetivo de Kilpatrick é esclarecer os problemas relacionados com a modificação de valores produzida pela civilização tecnológica, no plano social, de maneira a adaptar-se o processo educacional à nova situação. Tanto Dewey quanto Kilpatrick se propõem, na verdade, a criar uma pedagogia nova, destinada a formar as novas gerações com vistas a um mundo mais humano. Tentativas semelhantes se desenvolvem em outros países, tanto na área do mundo ocidental, em que vivemos, quanto na área do mundo oriental. Por toda parte, como acontecia no século de Augusto, os homens percebem que algo de novo vai acontecer, e que é necessário preparar para ele as novas gerações. Dessa maneira, quando tratamos de uma pedagogia espírita, destinada a formar as criaturas para um mundo diferente deste em que nos encontramos, não nos colocamos fora da atualidade pedagógica, mas, pelo contrário, perfeitamente entranhados nela. Mas é preciso acentuar que esse mundo diferente não é apenas uma hipótese ou um sonho, caso em que estaríamos à margem da própria natureza do processo educacional, pois não se educa ninguém para a irrealidade, mas somente para a realidade. Esse mundo diferente está surgindo em meio do mundo atual, e o faz de maneira tão acentuada e acelerada, que vem obrigando os pedagogos a acertarem os passos com ele, em toda a extensão da Terra. Sinais do mundo novo. Na verdade, já temos muito mais do que os chamados sinais dos tempos. Temos a própria sinalização do novo mundo em transformação, em evidente transição, do mundo em que nos criamos. As gerações formadas neste século passaram por grandes abalos, como o produzido pela Primeira Guerra Mundial,
e depois pelo aparecimento de novas formas sociais, como o socialismo, o nazismo e o fascismo, e a ocorrência brutal da Segunda Guerra Mundial, que resultou num aceleramento espantoso da evolução tecnológica e científica. As transformações decorrentes desses fatos ainda estão em curso, e diariamente as sentimos em nosso redor. Na Rússia, após o abalo das invasões de 1920, surgiu uma figura de pedagogo que teve de enfrentar grandes lutas. Era Makarenko, o educador que transformou as colônias correcionais de menores em verdadeiras escolas. Combatido pelos teóricos do partido, perseguido por autoridades de mentalidade esquemática, criticado até mesmo no exterior, Makarenko não recuou no seu esforço de renovar os processos educacionais. Os menores presos pela polícia nas estradas e nas ruas, e enviados às colônias correcionais como criminosos, para serem tratados a pancadas, eram recebidos por Makarenko de maneira festiva. O mestre os considerava como novos colaboradores, para a realização das obras em andamento na sua colônia. Expunha-lhes os planos em execução, solicitava-lhes ajuda, estimulava-os ao trabalho. Sobretudo, como ele afirma nas suas obras, procurava despertar-lhes a alegria. Seu lema era este: despertemos no jovem uma pequena alegria e mantenhamos a chama, que o levaremos à felicidade. Na Índia, destaca-se o trabalho de Tagore, que em certa medida é uma reprodução indiana de Tolstói, o renovador educacional da Rússia czarista. O poeta Rabindranath Tagore, tão nosso conhecido por seus poemas e romances, sobretudo pela sua poesia repassada de grande ternura humana e elevada espiritualidade, procurou encaminhar as novas gerações indianas através de um processo educacional mais relacionado com a pedagogia ocidental, sem prejuízo dos valores próprios e tradicionais dos métodos hindus de ensino. A obra de Tagore é um dos sinais mais evidentes do Novo Mundo, assim como a obra de Gandhi, que mais se destaca no campo da política e dos movimentos sociais. Ambos lutaram para oferecer ao seu imenso país uma orientação renovadora, imprimindo nas novas gerações a marca do Novo Mundo. Mas no Brasil esse esforço não é pessoal, não se centraliza nesta ou naquela pessoa, neste ou naquele líder. Pelo contrário, é coletivo, e a sua vanguarda está precisamente no movimento espírita. Isso ficou claro no momento em que foi necessário levantar a consciência popular contra as ameaças que pairavam sobre a escola pública. Surgiram rapidamente pequenos e improvisados organismos espíritas de luta, que desempenharam, na prática, as funções mais eficazes. Porque os espíritas não se perdiam em preocupações de natureza política ou sectária, nem queriam destacar-se por esta ou aquela razão. Davam tudo quanto podiam, sem nada pedir. Queriam apenas que se resguardasse o patrimônio espiritual da educação democrática no Brasil, mantendo-se abertas as escolas públicas, em número sempre crescente, para o benefício geral da nossa crescente população escolar. Hoje, superada em parte aquela fase crítica, pois a escola pública foi resguardada, apesar dos pesares, surgem as escolas espíritas, como organismos de um novo tipo, modificando o panorama da escola particular. Essas escolas são um dos sinais evidentes do novo mundo em nossa terra. Nelas, os dois prejuízos fundamentais da escola particular são superados, o do comercialismo e o do sectarismo. Porque a escola espírita nunca objetiva, nem pode objetivar o lucro, como seu interesse principal. Sua finalidade não é fazer dinheiro, mas ensinar e educar, e sobretudo educar para um novo mundo. E como o espiritismo não é uma seita, nem mesmo uma religião organizada, de tipo formalista e dogmática, mas a religião em espírito e verdade, anunciada nos evangelhos, não há nem pode haver intenções sectaristas, e consequentemente deformantes, na escola espírita. Algumas pessoas nos perguntam se os espíritas não fariam melhor, lutando apenas pela escola pública, em vez de entrarem na competição da escola particular. Isso equivaleria a uma fuga. A realidade em que vivemos se constitui, no plano educacional, de dois campos bem definidos, o da escola pública e o da escola particular. Sobre ambos, por toda parte,
é exercido o poder deformante do sectarismo religioso. Os espíritas sabem o quanto têm sofrido com isso, na carne de seus próprios filhos. Deixar que o campo da escola particular fique inteiramente nas mãos daqueles que pretendem moldar o mundo à sua maneira, seria fugir à responsabilidade que nos cabe, no tocante à preparação e formação das novas gerações. O Espiritismo é o sinal maior do novo mundo na face do mundo atual. No Brasil, cuja destinação espiritual é proclamada pelos espíritos e por todos os espiritualistas de mente arejada, o sinal espírita é mais forte e mais poderosamente marcante do que em qualquer outra nação. Os espíritas não podem fugir, sob nenhum pretexto, ao seu dever espiritual e humano de orientar as novas gerações em direção ao novo mundo, sob as luzes da sua doutrina, que é universalista e contrária a todo sectarismo. A presença da escola espírita, no campo da escola particular, é o cumprimento de um dever e ao mesmo tempo uma prova da força renovadora do espiritismo. União para a grande luta. A esta altura do desenvolvimento do espiritismo no Brasil, o que os espíritas precisam compreender, portanto, é a necessidade de união de todos, para a grande luta que nos desafia. Aos que sonham com a presença dos espíritas na vida política, e os que desejam uma atitude firme dos espíritas na batalha contra as injustiças sociais. Todas as intenções são nobres, quando estimuladas pelo ideal espírita. Mas a verdade é que a nossa luta tem dimensões mais amplas. Nosso trabalho deve realizar-se nos alicerces, na própria base da vida política e da justiça social, que é a orientação e a formação do homem novo de amanhã. Quanto maior é o objetivo a atingir-se, mais penosa, mais dolorosa e mais longa é a luta. Não nos interessam os efeitos de superfície. O Espiritismo, como ensinou Kardec, é uma questão de essência e não de forma, de fundo e não de superfície. Temos de remodelar o mundo a partir dos seus fundamentos. E desde Platão os homens arejados já compreenderam que as verdadeiras transformações sociais se fazem pela educação. A educação não é apenas a transmissão de uma velha e caduca herança cultural, de uma geração para outra. É também, e sobretudo, como explicou Dewey, a reelaboração dessa herança pelos herdeiros, pelas novas gerações. Depois de Platão, quem demonstrou a importância fundamental da educação na transformação do mundo, foi Rousseau. Mas antes de ambos houve Sócrates na Grécia, Confúcio na China, Buda na Índia. E por fim Jesus na Palestina, ensinando e educando a humanidade para um mundo novo que o cristianismo criou na Terra. Agora é a vez do Espiritismo. Os seus princípios constituem o código de uma vida nova, os alicerces de uma nova civilização. E só através da educação poderemos torná-los efetivos no mundo. Modelando os homens, através das novas gerações, ao fogo renovador da concepção espírita, estaremos realmente modelando um mundo novo, pois o mundo é feito à imagem e semelhança do homem. Vencida, no primeiro século do Espiritismo, que se encerrou a 18 de abril de 1957, a primeira grande batalha doutrinária, que foi a da consolidação da doutrina, enfrentamos agora, no segundo século, a batalha de sua expansão e integração cultural. Integrar o Espiritismo no acervo de cultura que as gerações passadas nos deixaram transformá-lo em vivência para um mundo novo, esse é o nosso dever, e só o poderemos cumprir através da educação. Procuremos compreender e divulgar essa verdade, para que a nossa grande luta possa atingir os seus objetivos. Conceito espírita de educação. Encarada numa perspectiva espírita, a educação nos apresenta dois aspectos fundamentais: é o processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura do tempo, mas é também o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser na existência, com vistas ao seu destino transcendente. Cada ser traz consigo, para cada existência, os resultados do seu desenvolvimento anterior, em existências passadas. Esses resultados se encontram em estado latente no seu inconsciente, mas desde os primeiros anos de vida começam a revelar-se nas suas tendências e no conjunto das manifestações do seu temperamento.
cabe aos pais e aos educadores observar esses sinais e orientar o seu ajustamento às condições atuais, corrigindo as deficiências e os exageros na medida do possível e ao mesmo tempo propiciando novos desenvolvimentos na atual existência. A criança encarna o ser com todas as suas potencialidades morais e espirituais, mas o seu instrumento de manifestação, o corpo físico, não se apresenta em condições imediatas de manifestar em plenitude o seu estágio evolutivo. O ser está sujeito, inicialmente, às condições biológicas da espécie. Só através do desenvolvimento orgânico o ser vai se definindo em suas características individuais e revelando a sua capacidade de ajustamento social e cultural, bem como as suas possibilidades de autossuperação moral e espiritual. Podemos assim estabelecer o esquema de sua evolução existencial segundo as fases geralmente admitidas no plano pedagógico. O ser biológico se completa no ser social, este no ser moral e este no ser espiritual. Compete à educação auxiliá-lo nesse desenvolvimento progressivo e orientá-lo para novas conquistas em futuras existências. A educação espírita não pode restringir-se aos fins imediatos do processo educacional, que caracterizam as formas pragmáticas de educação do passado e do presente. Seus fins superiores consistem no desenvolvimento de toda a perfectibilidade possível do ser, como queria Kant. A concepção espírita do homem nos mostra o ser na existência com duas formas corporais e dois destinos interrelacionados. O corpo físico é o seu instrumento de vivência terrena, mas o corpo espiritual ou perispírito é o organismo etéreo de que ele deve servir-se na continuidade superexistencial dessa vivência. Essa dualidade relativa do homem, de que trata Heine, manifesta-se também na sua estrutura mental. De acordo com a descoberta de Friedrich Miers, hoje mais válida do que no seu tempo, temos a mente supraliminar e a mente subliminar. A psicologia profunda e a parapsicologia confirmaram as conclusões de Miers nesse sentido. Não há mais nenhuma possibilidade de dúvida a respeito. Procuremos deixar este problema bem claro. Em nossa vida diária verificamos que existe um limite definido para a nossa mente, que funciona em relação permanente com o exterior. Captamos as sensações do mundo pelos nossos sentidos orgânicos, o tato, a audição, a visão, o olfato, a gustação, etc. E com esses dados sensoriais elaboramos a nossa visão do mundo e estabelecemos as nossas relações com o meio físico e o meio social em que vivemos. A estrutura mental que resulta dessa elaboração é o que geralmente chamamos mente, formada pelas categorias da razão, hoje consideradas como formas dinâmicas da experiência. Essa é a mente de relação, que estabelece a nossa relação com o mundo e com os outros. Mas quando dormimos e sonhamos, ou quando nos distraímos, quando fugimos da realidade num instante de ausência psíquica, ou quando agimos impulsivamente, levados por alguma emoção, notamos que há em nós algo mais do que essa mente disciplinada. Percebemos, vemos, sentimos e agimos fora dos limites da razão e portanto da mente. A divisão feita por Miers corresponde aos conceitos de consciente e inconsciente da psicanálise. Mas muito antes de Freud e Miers já Kardec colocara o problema no Livro dos Espíritos, ao tratar das manifestações anímicas no campo da mediunidade e ao investigar o fenômeno de independência da alma durante o sono. Freud tinha apenas 1 ano de idade quando esse livro foi publicado. Assim, as teorias de Freud, Miers e todos os demais só fizeram confirmar a teoria espírita. Essa mente que se revela como algo mais profundo que a mente de relação é a que podemos chamar mente de profundidade. Suas categorias são muito mais numerosas e mais ricas do que a da mente de relação. Podemos agora compreender com mais clareza a teoria da mente supraliminar e da mente subliminar formulada por Miers. Nossa mente de relação repousa sobre uma espécie de patamar, abaixo do qual se encontra a nossa mente de profundidade. Por isso Miers chamou a mente de relação de consciência supraliminar e a mente de profundidade de consciência subliminar. A primeira está sobre o limiar da consciência e a outra abaixo desse limiar. Quando sentimos um impulso inconsciente ou temos um pressentimento, houve uma invasão,
Segundo Mies, da mente de relação pelas correntes psíquicas do pensamento e emoção da mente de profundidade. Há uma relação constante entre as duas formas mentais. Essa relação aumenta na proporção em que se desenvolve o ser, em que a sua evolução dá maior flexibilidade à sua estrutura mental. E isso que hoje permite a investigação científica da reencarnação. Dessa maneira, a educação espírita não pode limitar-se à mente de relação, pois que ela só representa um momento do ser. Dewey mostrou que a educação existe em função da morte. Se não morrêssemos, não precisaríamos desse processo, de vez que a cultura não sofreria solução de continuidade. Mas a morte substitui umas gerações por outras e cada nova geração é herdeira da cultura elaborada pela anterior. Recebe essa herança através da educação e a reelabora segundo suas novas disposições, sua nova maneira de encarar o mundo. Se Dewey tivesse a visão espírita de René Hubert, acrescentaria que a educação existe em função da reencarnação. Vemos, graças à reencarnação, que o desenvolvimento do ser não é contínuo, mas descontínuo. Em cada existência terrena o ser desenvolve certas potencialidades, mas a lei de inércia o retém numa posição determinada pelos limites da própria cultura em que se desenvolveu. Com a morte corporal ele volta ao mundo espiritual e tem uma nova existência nesse mundo. A morte rompe o seu condicionamento terreno e ele pode então verificar que os limites a que chegara eram apenas temporais. Fora do tempo e do espaço físico suas percepções se ampliam e o ser compreende que a sua perfectibilidade, a sua capacidade de atingir a perfeição, não tem limites, ou pelo menos os limites terrenos. Voltando à nova encarnação, o ser pode reencetar com mais eficiência o desenvolvimento de sua perfectibilidade. Mas se não receber na vida terrena os estímulos necessários, poderá sentir-se novamente preso à condição da vida anterior na Terra, estacionando numa repetição de estágio. E isso é o que se chama círculo vicioso da reencarnação. A educação espírita tem por função evitar que o ser venha a cair nesse círculo. Podemos agora compreender melhor o conceito interexistencial do homem. A criatura humana, mesmo nesta existência, não está sujeita apenas ao plano existencial terreno. Ela existe no aqui e no agora, mas traz consigo a mente de profundidade que liga à existência espiritual de que provém. Nas horas de vigília o ser humano vive esta existência, mas nas horas de sono seu corpo espiritual permite e até mesmo determina a sua constante relação mediúnica com os seres existentes noutra dimensão da realidade. Vivemos entre duas existências e não apenas numa, como supõe a ilusão materialista. Não somos apenas o existente da concepção existencialista, somos o interexistente da concepção espírita. O conceito de alienação atribuído às religiões pelos materialistas e pragmáticos é assim devolvido a eles. Não é alienado o ser que interexiste, mas sim aquele que apenas existe, que pensa poder viver unicamente existência passageira da Terra. Mas enquanto as religiões fazem da vida espiritual um mistério envolto em magia e misticismo, o que ao menos em parte dá razão ao conceito de alienação do materialismo, o Espiritismo revela que a vida espiritual é natural e não sobrenatural e deve ser encarada com o mesmo realismo da vida terrena. As próprias filosofias da existência, em nosso tempo, definem a vida como subjetividade e reconhecem que o seu objetivo é a transcendência. Não vivemos organicamente, mas de maneira psicológica. Vivemos de aspirações, de interpretações da realidade, de sonhos e muitas vezes de ilusões. São nossos pensamentos e sentimentos, nossas emoções e nossos desejos que determinam o nosso comportamento. Por isso a realidade nos surpreende e nos decepciona. Sabemos que temos de morrer, mas a nossa intuição interior nos diz que não morremos. Sem os dados espíritas a respeito da realidade global do nosso ser e da nossa posição no mundo, não sabemos equilibrar essa contradição da mente de relação. No processo educacional a religião devia exercer a função equilibrador, que entretanto não exerce em virtude das antinomias a que se acha presa. Sua posição contrária à da ciência estabelece os conflitos da educação leiga com a educação religiosa.
A educação espírita, fundada na ciência espírita, elimina esses conflitos e nos leva ao campo da educação integral. Fala-se hoje em educação permanente. A educação espírita não é só permanente, contínua, mas sobretudo integral. A dualidade expressa nos conceitos de objetivo e subjetivo não é conflitiva, mas complementar. Cada um desses conceitos nos dá uma face da realidade total. E o que já vimos na própria constituição do homem, dos seus corpos e da sua estrutura mental. Georges Kirchsteiner coloca esse problema no campo da cultura e nos mostra o seguinte: toda cultura se divide em dois planos, o objetivo e o subjetivo. A cultura objetiva se concretiza nos planos das obras e das realizações materiais, constituindo por assim dizer o corpo físico das civilizações. A cultura subjetiva se constitui das ideias, dos princípios, das aspirações de cada civilização. É a sua alma. O seu espírito nela encarnado. Ernest Cassirer nos mostra que essa alma impregna a cultura objetiva, de maneira que das obras materiais de uma cultura morta podemos fazer ressuscitar o seu espírito, como aconteceu, por exemplo, na ressurreição da cultura greco-romana durante o Renascimento. Uma educação que não leva em consideração essas realidades históricas e culturais está condenada a esgotar o seu conteúdo e morrer. A educação não age apenas no plano individual, mas também no plano coletivo. A soma dos processos educacionais de cada civilização resulta sempre numa síntese que tende a aplicar-se cada vez mais intensamente a toda a humanidade. A educação cristã revelou essa tendência à universalização, mas seus esforços foram barrados pela oposição do formalismo religioso das igrejas cristãs ao desenvolvimento científico. Por isso ela foi superada pela educação leiga. A educação espírita agora se impõe como a síntese desse conflito entre a religião e a ciência. A sua capacidade de harmonizar os dados da religião com os dados da ciência lhe permite responder plenamente às exigências do nosso tempo, no momento exato em que a pesquisa científica rompe os grilhões do materialismo e supera o agnosticismo kantiano, mostrando que o homem dispõe de condições mentais para conhecer além dos limites da realidade sensorial. O sentido transcendente da educação espírita não tem as implicações salvacionistas das formas de educação religiosa do passado e do presente. O conceito espírita de transcendência é puramente racional. A proposição de Karl Jaspers sobre as duas formas de transcendência humana, a horizontal e a vertical, corresponde à interpretação espírita. O homem, como um ser fechado em si mesmo, abre-se na transcendência horizontal através da comunicação, projetando-se no plano social. Sua abertura para a transcendência vertical começa na superação da moral fechada de Bergson, projeta-se na moral aberta e atinge o seu maior impulso na busca de Deus, através da religião racional, onde fé e razão se conjugam. O problema místico da salvação pessoal é substituído pela da evolução coletiva, pois a salvação espírita consiste na espiritualização de todos os seres humanos. O processo evolutivo do ser, considerado como irreversível, abrange a todos e substitui o conceito de pecado pelo de erro, que sempre será corrigido na sucessão natural das reencarnações. A educação espírita restabelece e renova a concepção da bondade inata do homem, de Rousseau, bem como da queda social, colocando o problema da redenção em termos educacionais. É pela educação, sustenta Kardec, que podemos reformar o homem e o mundo. A religião é encarada como uma forma especial de educação, aplicada em todos os tempos no sentido de arrancar o homem da animalidade e conduzi-lo à humanização, pelo desenvolvimento progressivo de sua perfectibilidade possível, levando-o à espiritualidade. Essa posição espírita é hoje endossada pela tese de Hilbert, segundo a qual o fim principal da educação é implantar na Terra uma república dos espíritos, alicerçada na solidariedade de consciências. O conceito de Deus não é antropomórfico, mas cósmico. Deus é o absoluto e só o podemos compreender na forma suposta de uma inteligência suprema que criou, sustenta e dirige o universo, sendo ao mesmo tempo imanente,
pela manifestação de sua inteligência em todas as coisas, e transcendente, pela superação do mundo relativo em que evoluem as coisas e os seres. A reencarnação é uma lei natural e universal, um aspecto da lei geral da palingenesia, pois tudo se renova constantemente em todo o universo, no processo de geração e corrupção já antevisto por Aristóteles. Ensino, processo de informação e instrução, e educação, processo de formação moral e espiritual, constituem as coordenadas da doutrina espírita e balizam a prática doutrinária em todos os seus aspectos. Bastaria isso para nos mostrar que o